Graça e paz, irmãos. Este mês de maio, nas nossas igrejas missionárias, nós temos o tema. Esse é o mês da família. Então, todas as pregações, todas as mensagens aqui entregues estão relacionadas ao tema família. E a nossa igreja local, ela desenvolveu um estudo para uma sequência de mensagens para este mês, com o tema Famílias Protegidas pela Armadura de Deus. Então, praticamente todos que irão pregar neste mês irão usar o mesmo texto, de Efésios capítulo 6, a partir do verso 13. O tema da mensagem de hoje é Vestindo a Verdade, a Justiça e a Paz. Abra lá a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Diz assim: Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho de paz. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de poder estar na Tua presença, Senhor, poder entoar cânticos de louvor ao Teu nome, Senhor. Eu te peço que neste momento o Senhor fale com a Tua igreja, Senhor, através desta palavra que o Senhor confiou em mim, Senhor, e eu te peço que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha dar, Senhor, a sabedoria para aprenderem a Tua palavra. Repreende, Senhor, tudo aquilo que vem para tirar a nossa atenção, tudo aquilo que vem para roubar, Senhor, a riqueza da Tua palavra. E faz, Senhor, se cumprir em nós os Teus desejos, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Versículo 13, ele começa falando a respeito de elementos da fé cristã que estão à nossa disposição para travarmos as batalhas diárias em nossas vidas. Paulo diz que nós não temos que lutar contra carne ou sangue, mas as nossas armas, elas são espirituais. Por quê? Porque o nosso inimigo, ele é espiritual. Como a pastora Cláudia pregou aqui na quarta-feira, o nosso inimigo não é o nosso vizinho que nos importuna de vez em quando, não é o marido ou a esposa que não é cristã, não é o filho que é um pouco desobediente. Esse não é o inimigo, esse é um instrumento do inimigo. Infelizmente, todos aqueles que estão à disposição, o inimigo usa, mas Paulo diz que nós temos à nossa disposição elementos que, quando usados da maneira correta, eles fazem o quê? Tem a função de nos proteger. E no versículo 13 ele diz que pegando todas essas peças, esses utensílios, nós formamos uma armadilha para poder resistir no dia mau. Ele não fala para nós vencermos. Por quê? Porque quem irá vencer o inimigo é Jesus na sua vinda. Mas ele nos deu uma armadura, uma forma de nós nos protegermos, resistirmos, até que Jesus venha e se cumpra tudo aquilo que está escrito a respeito dele. Então o inimigo, ele continuará nos importunando, dia após dia. Essa é uma verdade que nós não podemos negar. O inimigo, ele está todo dia disposto a batalhar contra nós. Nós quem? Aqueles que foram escolhidos por Deus. Aqueles que receberam a sua palavra e de bom grado o receberam como Salvador. Ele não precisa guerrear contra o mundo. Enquanto estiverem lá do jeito que eles estão, para ele está ótimo. Então a sua guerra é contra nós, o povo escolhido de Deus. Mas para isso Jesus disse que ele deixou para nós ferramentas
que formam uma armadura para resistirmos a esses ataques diários que sofremos pelo inimigo. E o primeiro de todos, que é a base de tudo, é a verdade. E aqui Paulo, ele usa um exemplo de que a verdade é como um cinturão de um soldado, aonde ali ele coloca tudo o que é necessário para ele ir para uma batalha. Ali está a sua espada, talvez uma segunda arma, talvez qualquer coisa que seja útil para ele está ali. E esse cinto, esse cinturão, é que segura tudo aquilo que ele vai precisar. Então aqui nós vamos falar de 3 elementos dessa armadura. A verdade, a couraça da justiça. A couraça era um tipo de... Hoje, como você vê um policial na rua, ele está usando um colete, né? Um colete, teoricamente, à prova de balas. Que é para quê? Para proteger os seus órgãos vitais. E também a paz, o evangelho da paz, a preparação, calçados com o evangelho da paz. Então são 3 elementos, e desses nós temos o primeiro, que aqui é colocado como aquele que sustenta os demais. Sem este primeiro, os outros não têm eficácia. Não é possível fazer uso dessa armadura se este primeiro item não estiver em nossas vidas, que é a verdade. O cinturão sustentava toda a armadura e dava liberdade de movimento. Você imagina uma pessoa indo para uma batalha, tendo que segurar uma faca, uma espada numa mão, o capacete na outra, a couraça, quando ele não estava na batalha, estava em caminho, porque tudo isso era peso. Tudo isso é peso. Às vezes nós vemos aí pessoas, né, quando passa alguns comboios de militares, você vê, às vezes eles estão carregando um tanto de peso que parece que o peso deles está dentro de uma mochila, né? E é tanta coisa, tanta arma, tantos equipamentos, né? Então, assim, aquele cinto servia para quê? Para carregar o máximo de coisas possíveis. E suas mãos estivessem livres para eles poderem também se defender de um ataque. O cinturão da verdade desempenha o papel de fundamento e sustentação para a transparência familiar, sendo a peça que mantém a integridade do lar unida e funcional. Sem a verdade, a armadura da família se desconjunta, tornando os relacionamentos vulneráveis e inseguros. A verdade, ela é base para todo e qualquer relacionamento. Não há nada pior do que você falar com uma pessoa que tudo que ela fala você tem que investigar. Se ela te dá bom dia, você tem que ir lá fora ver se está de dia. Porque de tão mentirosa. Se tem algo que a verdade nos dá, que é de grande validade, a verdade nos dá confiança. Uma pessoa que fala a verdade, custe o que custar, tudo o que ela fala tem credibilidade. As pessoas vão confiar, porque a verdade é tudo na vida dela. Tudo que ela fala, mesmo que possa em algum momento lhe prejudicar, é verdade. E muitas das vezes nós preferimos mentiras confortantes. Mentiras reconfortantes do que a verdade, que muitas das vezes acaba nos trazendo problemas ou até prejuízos. Esta lição, ela está muito mais voltada, né, pelo material que nós trabalhamos, para o mundo digital. Principalmente em relação às redes sociais, que tem se tornado, né, cada vez mais o maior veículo de comunicação entre as pessoas. Hoje já não se lê tanto jornal. Aquele jornal, papel, só serve para pet agora, né? A maioria é para pet, para forrar lá o lugarzinho dele e fazer as necessidades. De revista, tudo é digital. Né? O mundo está se tornando digital. E os principais meios de comunicação hoje são digitais. Mas há um grande problema nisso tudo, é que nem tudo que está lá é verdade. E às vezes, muitas vezes, nos faltam os filtros adequados
para podermos fazer o quê? Filtrar as informações que nós recebemos. As coisas que estão nas redes sociais são informações, não significa que são verdadeiras. Nesses últimos anos, nós que mais ouvimos falar, fake news. Até aqui no Brasil, né, que de vez em quando falar uma mentira, uma notícia falsa, não, preferimos o fake news, que é um pouco mais gourmetizado, né? Mais americanizado, mas não deixa de ser uma falsa notícia. E dentre essas falsas notícias, muitas têm sido colocadas como uma verdade. Às vezes uma verdade relativa, às vezes uma verdade absoluta. E até que se apure a verdade, muitos a têm tomado como absoluta. Muitas pessoas estão sendo aí caluniadas, ofendidas, prejudicadas, por qualquer coisa que se coloca nas redes sociais. Até que se prove se é verdade ou não, o estrago foi feito. Mas quem é o responsável por isso? Nós. A notícia foi dada. A notícia foi dada. Cabe a nós verificar se aquilo é verdade, se foi daquele jeito que aconteceu, qual o contexto que aconteceu, em que contexto que aquela pessoa está falando, porque uma palavra, uma vírgula fora do lugar muda todo o sentido de uma frase. Muda todo o sentido de uma frase. Mas até que se prove ao contrário, o prejuízo já está causado. E o Evangelho tem também sofrido todo esse prejuízo. Por causa de, às vezes, uma palavra colocada fora do contexto. Todo um povo, toda uma comunidade é julgada pelo erro de uma pessoa, por uma fala mal colocada, um pensamento talvez fora do lugar. Por conta de todos nós hoje somos taxados de tudo que é nome. Você pega textos isolados da Bíblia para falar que a Bíblia é machista, para falar que a Bíblia é contra A, é contra B, que a Bíblia ela não valoriza A ou B. Tudo isso está escrito? Está escrito, mas em que contexto? Em que contexto? E muitas das vezes, nós mesmos nós que acabamos dando essa arma para o inimigo lutar contra nós. Uma palavra colocada de forma errada. Nós estamos no mês da família. Antigamente nós só falávamos Dia das Mães, né? Mas hoje, como as coisas mudaram, nós não podemos mais, né, teoricamente, dizer Dia das Mães, Dia dos Pais. Então, nós falamos, né, politicamente correto seria hoje o Dia da Família, mês da família. Mas nós sabemos que hoje é uma comemoração especial ao Dia das Mães. Então, eu quero aqui, dentro desta mensagem, abrir um parêntese a respeito da importância que a palavra de Deus, e isto aqui estou dizendo é o quê? É verdade. É a verdade que muitos não querem falar lá fora. Porque há uma grande militância contra a família. A família instituída por Deus da forma que foi instituída por Deus. Hoje o que o inimigo mais tem feito é trabalhado para a desconstrução do conceito de famílias, destruindo a importância do casamento, atacando a integridade do homem, através de vários movimentos ideológicos, colocando muitas das vezes ideias erradas para diminuir as mulheres, a importância das mulheres. Mas a palavra de Deus eu quero mostrar aqui através da palavra de Deus e da forma que Deus criou.
A família, ela é o maior projeto de Deus. Ela não foi. A família continua sendo o maior projeto de Deus. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, a partir do verso 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e as aves do céu, e a todo o animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam. Este pequeno trecho, esses 7 versículos, há grandes ensinamentos na criação de Deus. O Senhor criou o homem perfeito, o ambiente era perfeito, tudo era perfeito. Deus não criou o homem faltando nada, mas a situação em que o homem estava exigia que alguém lhe estivesse ajudando. Ele precisava de alguém para estar ao seu lado. Deus, quando criou o homem, também já pensava na mulher. Deus também já pensava na mulher. Quando você vai ver Gênesis 1, vai falar da criação. Dá a impressão ali no capítulo 1 de Gênesis que Deus criou o homem e a mulher ao mesmo tempo. Mas não, aqui a narração, a forma de narrar a criação, o autor do livro de Gênesis, ele primeiro dá importância a como tudo aconteceu. Os animais foram formados, foram criados, o próprio mar criou os animais do seu habitat. A própria terra criou os animais do seu habitat. Mas Deus, em particular, criou o homem do pó da terra. Mas para o homem era necessária uma ajudadora, uma pessoa idônea. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Essa palavra significa apropriado, adequado, conveniente, ou apto para alguma coisa, ou para desempenhar uma função. Também pode referir-se a alguém que é moralmente correto, honesto e íntegro. Deus criou a mulher da maneira exata para caminhar lado a lado com o homem. Nem maior, nem menor. Apenas biologicamente diferente, mas com a mesma capacitação. A mulher não foi criada uma estatura menor, porque quando você olha lá em Gênesis 1, 28, diz assim: Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar,
e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Olha aqui o plural. Alguém sabe que é plural ainda, né? E nós sabemos, deu para entender que aqui ele está falando aos dois. Vocês dois, dominem a terra. Sujeitai elas a vocês. Domine sobre tudo que foi criado. Eu lhes dou este poder. Então a mulher foi criada em igualdade com o homem. Por isso que Deus colocou aqui uma mulher adequada, que possa corresponder, que corresponda ao homem, que se adeque a ele. A Bíblia diz aqui, se você prestar atenção aqui, no versículo 20, no capítulo 2, Adão pôs os nomes de todo gado, todas as aves do céu, todo animal, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Sabe o que significa isso? E não há companhia melhor para o homem do que a sua esposa. A mulher é a melhor companhia para o homem. Não há nenhum tipo de relacionamento que possa substituir o relacionamento homem-mulher. Está aqui, essa é uma verdade escrita na palavra de Deus. Ele colocou o nome na bicharada toda. E tudo é do jeito que ele falou. Tudo tem cara do que ele falou, não é? Cachorro com cara de cachorro, gato com cara de gato. Mas não achava. De toda a criação, nada poderia substituir, nada estava apto a ocupar o lugar de companheira idônea. Então Deus precisa criar uma companheira idônea, adequada. Quero abrir um parênteses aqui. Muitas das vezes pessoas têm trocado, têm tirado a importância do relacionamento, do casamento, estipulado por Deus da forma que ele é. E às vezes solta aquela pérola, prefiro bicho do que gente. Me desculpa, mas você está contra a palavra do Senhor. Porque quando Deus olha para o homem, ele diz, nada disso serve para o homem. Nenhum relacionamento, nem mesmo uma amizade, ela pode substituir o relacionamento padrão criado por Deus, chamado de casamento. Nada, nenhum tipo. Homem com homem, mulher com mulher, nada disso substitui o verdadeiro relacionamento criado por Deus, chamado de casamento. Então cuidado, quando você diz, eu prefiro gente do que bicho, ensina seu cachorro a ligar lá para o 190 quando você passar mal, 192 para ligar para a ambulância, porque ele pode fazer isso por você? Você já passou seu cachorro fazendo uma respiração boca a boca em você? Credo, né? Mas você prefere bicho do que gente? Você prefere a mentira do mundo do que a verdade que o Senhor disse? É dessa verdade que nós estamos falando aqui. Não há relacionamento que possa substituir aquele que Deus preparou para o homem e o chamou de casamento. A mulher foi feita de forma perfeita para o homem. Deus criou, desde a sua criação, a mulher foi criada com um propósito: ser a companheira ideal para o homem. E não há nenhuma conotação machista ou sexista em relação a isso, porque Deus lhes deu à mulher as mesmas atribuições que ao homem. Como eu disse lá, Deus colocou a mulher em par de igualdade com o homem. Até a sua queda, até a queda do gênero humano. Vou falar porque muitas vezes as pessoas pensam que só Eva caiu, mas o bestão do Adão caiu junto, né? Então até lá os dois estavam em pé de igualdade. Ninguém manda ninguém. Ninguém tem mais autoridade do que o outro, não. E agora ele diz, olha, quando então o Senhor faz o quê? Faz vir um sono pesado sobre Adão e lhe tira uma costela. Sabe quantas costelas eram? Será que o homem tem uma a menos?
ser humano tem 12 pares de costelas. 12, a assinatura de Deus aí. É coincidência? Não existe coincidência. Eu, quando pesquisava, eu me espantei. Como nós vemos a assinatura de Deus na sua criação. É 3, é 7, é 12, é 40. São números que se repetem. Se você é estudante da Bíblia, você vai se deparar com esses números constantemente. 3, 7, 12 e 40. São como se fosse uma sequência de números que se repetem por várias vezes. Por quê? Tudo tem um propósito para Deus. Tudo Deus fez com um propósito. E Adão agora ele olha para a sua mulher e diz: ela é carne, ela é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela faz parte de mim. Adão faz uma declaração aqui que todos nós deveríamos refletir todos os dias. Ela faz parte de mim, ela tem a minha carne e os meus ossos. Nós agora passamos a ser um. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e apegar-se-á a sua mulher e serão ambos uma carne. A mulher foi criada com a mesma importância, o mesmo cuidado, e agora ela é criada da mesma matéria que o homem, para que em nada o homem possa diminuí-la ou possa querer tirar a sua importância, dizendo que não preciso. Se Deus fez, é porque precisamos. Então, você mulher, saiba que você é importante. O mesmo cuidado que Deus teve para criar todas as coisas no seu devido lugar, o universo está milimetricamente no seu devido lugar. A ciência mesmo prova que uns milímetros para cá estaríamos todos torradinhos. Uns milímetros para lá estaríamos todos um picolézinho. Tudo no seu devido lugar. Tudo com a sua devida importância. E por que você seria diferente? Mas, com o passar dos séculos, com o passar do tempo, o inimigo vem atacando esta verdade. O inimigo vem trabalhando para essa desconstrução, para desconstruir a importância do casamento. Isso não precisa, você pode viver só, você pode viver com as suas conquistas, você pode substituir pelo dinheiro, pelos amigos, pelo sucesso. Não. Aquilo que Deus criou é insubstituível. Você já se fez uma pergunta? Por que das costelas? Por que das costelas? Tanta carne para pegar, não é? Costela, né? Se fosse uma picanha, alguma coisa assim, né? Da costela. Alguns gostam até de fazer aqui poesias. Eu não sou poeta, não gosto disso. Sou mais objetivo. Olha lá, a pastora entrega eu lá. Poderia ser da planta dos pés? Mas claro que não. Porque aqui é uma carne que é pisada, não é verdade? Poderia ser da panturrilha? Para quê? Para ficar sustentando o homem? Não. Poderia ser das nádegas? Para o homem ficar sentado em cima? Não. Agora eu quero falar um pouco a respeito, por que das costelas? As costelas humanas, como eu disse, são 12 pares, formam a caixa torácica, com as principais funções de proteger órgãos vitais. Coração, pulmões, fígado, baço, contra impactos, auxiliar na respiração, ao se movimentarem para expandir o tórax e sustentar a estrutura superior do corpo, conectando-se a coluna vertebral ao externo.
Claro que não fui eu que escrevi esse artigo, eu sou vidraceiro, não sou biólogo, né? Mas, segundo, né, os meios de pesquisa, a Milena está aí para comprovar que é biólogo também, né? Então, Vanessa aqui, enfermeira. Tem coisas que a gente não dá valor. Eu me lembro, assim, teve uma lição que eu aprendi do pastor Celestino, faça perguntas ao texto. Por quê? Quando? Para quem? Onde foi feito? E eu faço essas perguntas. Por que costela? Aí quando você vê usando de uma forma, né, até um tanto vulgar, quando você vê uma costela, o que é uma costela? Uma carne em volta de osso. Para a gente, né, é só uma carne. Mas ela tem um significado, porque Deus não faz nada que não tenha um propósito. A mulher tem essa função no relacionamento. Olha a importância da mulher para o marido. Ela lhe oferece proteção. Mas não deveria ser o homem o protetor? Sim, mas ambos são uma carne só. Então a importância de fornecer proteção é dos dois. Se vier um carro contra mim e eu tirar só metade do corpo, vai resolver? Não. Se ele pegar na outra metade, me mata do mesmo jeito. Então eu tenho que proteger todo o meu corpo. Assim, se eu estiver com a minha esposa, vem alguma coisa contra nós, qual é a minha função? Protegê-la. Protegê-la primeiro, proteger ela, proteger os meus filhos, eu fico por último. Então, um pensa assim do outro. Nós sabemos que cada um tem a sua importância, mas como todos somos, quando passamos a ser apenas uma só carne, todos têm a função de proteger. Proteger órgãos vitais, auxiliar na respiração, sustentar. A mulher, ela é importante para o casamento, na sua sustentação, na sua administração. O homem pode ser o provedor da casa, ele é o provedor. O homem é o protetor, sim, mas a mulher, ela tem uma grande importância. Quem foi seu primeiro professor, você lembra? Na escola, vai deixar mais fácil. Você lembra do nome do seu primeiro professor? Não, né? Mas quem ensinou o seu nome para você? Agora você vai lembrar da sua mãe. Quem te ensinou a ficar de pé? No seu primeiro choro, quem te guiou ao peito? Não foi ela? Seu primeiro professor foi sua mãe. A mulher é a primeira professora que nós temos. A nossa mãe é a primeira professora que nós temos. É a nossa primeira referência que nós temos. Olha só a importância da mulher. A mulher fica em casa. Naquela época, né, até um tempo atrás, a mulher ficava em casa. A mulher tinha a obrigação de administrar o lar. A Cláudia sabe disso. Minha mãe é uma mulher que tem só até a 4ª série do 1º grau. Minha mãe tem um problema de vista que ela não consegue enxergar mais, né? Hoje ela enxerga sim, mas ela tinha um problema que era irreversível. Então, devido, né, a esse problema, ela não tinha condições de estudar. E devido a estar no interior, minha mãe com 8 anos de idade trabalhava numa casa. Ela cuidava de um garoto de 6, do filho da sua professora, que foi quem fez a investigação e descobriu que minha mãe tinha um problema na córnea. Como eu já disse aqui, né, alguns meses atrás, a minha mãe era para enxergar tudo de cabeça para baixo, porque a sua retina, ela é invertida. Tudo que nós enxergamos, ela é projetado para nós de cabeça para baixo. A nossa retina, ela inverte, né, mais ou menos isso. E da forma que é da minha mãe, era para ela enxergar tudo de cabeça para trás, de cabeça para baixo. Mas o Senhor a curou. Mas o Senhor deu um dom para minha mãe que é impressionante, que é um dom de administrar. É o dom de administrar. A minha mãe cuida de 4 tesourarias. 3 na igreja e 1 em casa. Porque é ela que faz todas as contas. Hoje meu padrasto faz 3 anos e meio que está acamado, mas minha mãe cuida de tudo. Minha mãe cuida da tesouraria da igreja.
cuida da tesouraria, da assistência social e da tesouraria do círculo de oração. E ninguém quer pegar, porque ninguém consegue fazer. Ninguém sabe como minha mãe dá conta. Mas nós sabemos, é Deus quem dá a condição. Porque mesmo sendo alguma das vezes uma função tão simples, mas ela é importante. Ela precisa ser feita. Você imagina, você pode ter lá quanto for no banco, mas se der fome em você, 1h da manhã, e você tiver que comer, não tem nada em casa, você vai comer dinheiro? Comer dinheiro? De quem que você vai lembrar quando você ia procurar o armário e não ter o que comer? Poxa vida, trabalha o mês inteiro, a semana inteira, cadê a comida dessa casa? Você vai lembrar do amorzinho que está dormindo lá no quarto, não é isso? Vai culpá-la. No outro dia você vai pegar pesado. Oxe. Por quê? Porque é a sua função administrar. Não estamos falando isso de forma pejorativa. Estamos dizendo a importância que é administrar um lar. A importância que é administrar o lar. E a importância de valorizarmos os pequenos trabalhos. As pequenas tarefas. Pode ser pequena, mas não faz para ver. Um papel que caiu no chão, você não pega, deixa cair mais 2, 3 para você ver como fica feio, como irrita aquilo, não é verdade? Uma função tão simples, mas que quando é deixada de fazer, vai trazer problemas. Então, muitas das vezes, olhamos para o trabalho doméstico, o trabalho da mãe, viu, filhos? Olhamos para o trabalho da mãe, né? Na minha época, quando passava o pano no chão, você não entra. Ali é legítima defesa, tá? Qualquer coisa que ela fizer com você está amparada pela lei. Pano, chão molhado, você não entra. Era assim. Por quê? Porque a sua mãe lá acabou de limpar. Você tem que esperar secar para não estragar o trabalho da sua mãe. Gaveta, minha mãe dobrava, passava. Minha mãe, como ela gostava de passar roupa. Eu estou dizendo isso, né? Porque ela passava tão bem, porque ninguém faz nada bom se não gosta, né? Mas ela passava tão bem, colocava na gaveta. Quando ela olhava de vez em quando, aquela gaveta estava daquele jeito. Ah, mas você vai sair assim, parecendo que saiu da garrafa mesmo. Porque eu só faço uma vez, agora vocês que cuidam. Quantas vezes aqui hoje, né? Queria ter a mãe do lado para passar a camiseta para você, né? Não ter que tirar toda hora do varal e... mas... Na hora de procurar, ela coloca tudo bonitinho, mas você quer a última. Você quer a última da gaveta e você puxa ela lá, né? Achei! E as outras vai tudo pro chão. Né? Aí você ouve o que da mãe? Não valoriza o que eu faço. E elas não estão certas? Aí, ó, molecada aí no fundo, tudo de barba, bigode, mas tudo aí, ó. Tem coragem de olhar para os lados, né? Sabe que é verdade? Aí, ó. Sabe que é verdade, não valoriza, mas se nós... Isso são coisas que nós precisamos aprender logo cedo. Valorizar o que é feito por nós. Valorizarmos, darmos importância, porque aquilo foi colocado por Deus. Nós servimos um Deus extremamente organizado, que fez tudo no seu lugar. E o Senhor colocou para nós uma pessoa com este senso de organização. Capacitou. Nós estamos dizendo que a mulher só serve para isso. Não é essa a mensagem. Mas o Senhor colocou tudo no seu devido lugar. Colocou o homem com as suas competências, com as suas habilidades, e a mulher também. Não é porque a mulher não sai para trabalhar, não é porque a esposa não sai para trabalhar, porque ela não tem o que fazer. Não é por isso que ela vale menos. Meu pai muitas vezes chegava em casa e falava para minha mãe: olha, amanhã eu vou trabalhar, vou sair cedo porque eu tenho que ir trabalhar, eu tenho que ir mais cedo. Por quê? Porque eu vou a pé. Dinheiro da passagem não deu. Minha mãe pegava e tirava dinheiro para ele. Mas de onde você tirou, filho? Eu que administro aqui. Deixa com a mãe que a mãe resolve. O dinheiro do meu pai acabava primeiro que o da minha mãe. E ela não trabalhava. Mas por quê? Porque ela administrava. Fazia tudo com cuidado. Fazia tudo com cuidado. Às vezes meu pai nem sabia. E até hoje ela é assim.
Muitas vezes chegava pastor, a igreja chegava, o pastor chegava para minha mãe, irmão, linda, a gente vai precisar pegar dinheiro com a sede, porque nós temos que fazer tal coisa. Mas por que pedir dinheiro para a sede? Porque nós não temos. Quem disse que nós não temos? Está guardado, está aqui. Mal ele sabia que tinha o caixa não só da tesouraria, mas tinha da assistência social. E minha mãe ia fazendo assim. Era raro, minha mãe ter que ir lá pedir dinheiro para a sede. Por quê? O senso de organização que Deus deu. Muitas das vezes, Deus te deu dons e talentos que você nem imagina. Mas você fica olhando para si e dizendo, eu sou apenas uma dona de casa, para que serve? Para que cuidar disso? Para que fazer isso se ele não vai perceber, se os filhos não vão dar valor? Mas o Senhor, Ele te vê. O Senhor, Ele te vê. O Senhor te exalta naquilo que você faz. O Senhor abençoa a sua família com as pequenas tarefas que você faz. A verdade expressada aqui é que todas as demais verdades é que Deus criou homem e mulher com o mesmo cuidado e a mesma importância para o propósito de se tornarem um através do casamento, e esse é o modelo a ser seguido. Essa é a primeira verdade expressa na Bíblia. Deus criou todas as coisas, não foi uma explosão. Deus criou homem e mulher, feitos um para o outro, e nada e ninguém podem mudar essa verdade. E essa verdade sustenta as demais. Ambos estavam nus e não se envergonhavam. Isso significa concordância entre eles. Estavam sujeitos às mesmas condições. Se fizesse frio para um, ia ser frio para o outro também, porque estava todo mundo sem roupa. Estavam na mesma situação, estavam sujeitos às mesmas condições e por isso os direitos eram os mesmos. Deus criou o homem e a mulher com os mesmos direitos. Então o que mudou? O pecado trouxe a discórdia entre o homem e a mulher. Foi o pecado que começou essa competição que nós estamos vendo hoje, sendo alimentada aí por programas de televisões, todo tipo de ideologias destrutivas, não importa qual seja, fazendo homem e mulher competirem entre si. Gênesis 3,16 diz assim: quando o homem e a mulher caem, a primeira coisa que eles percebem é que eles estão nus e correm. Fogem um do outro e fazem ali, pegam folhas de uma árvore e fazem roupas para si. Ficaram envergonhados um com o outro. E o Senhor fala a Eva: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Agora Deus coloca a mulher sob sujeição do homem. Agora é ele que vai mandar na relação. A última palavra é dele. Mas, entenda, isso não é ruim. Ah, você não é mulher. Não, não sou. Mas não foi de forma para humilhar a mulher. Deus coloca aqui agora, na verdade, uma responsabilidade maior ao homem. Se as suas decisões que você tomar daqui para diante trouxer o mal, você traz o mal sobre os dois. Essa maior responsabilidade fica para o homem. Então dizer biblicamente que o homem é o que toma a decisão final, não é uma mentira, não é uma heresia, não é machismo, não é sexismo, não é nada disso. É consequência dos erros que foram cometidos. Quem inventou a aposentadoria? Quem deu essa ideia de aposentadoria? Olha o que Deus fala para o homem: porquanto deste ouvido à voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo:
Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirás, e comerás a erva do campo, e no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Sabe o que Deus está falando? Você vai trabalhar até morrer, cabra. Não tem descanso para você, é com dor. Acordou, instalou, não tem médico não, não tem atestado. Vai trabalhar. Até quando? Até morrer. A aposentadoria é coisa criada pelo homem, não foi criada por Deus não, foi a sentença dada por Deus ao homem. Assim como a serpente levou, a sua culpa, foi penalizada, a mulher perdeu também ali o seu status de tomada de decisão na sua importância. Hoje a importância é do homem, e do homem agora você vai bancar tudo. Vai trabalhar até morrer. Então tudo tem a sua consequência. Então tudo, nós entendemos que tudo tem sua importância. O Senhor não deu aqui ao homem um alvará, sabe? Lhe dando autoridade para fazer o que quiser da sua esposa. Porque Paulo escreve lá: maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Nós devemos amar. Amar é cuidar, amar é proteger, amar é dar de tudo, amar é se colocar no lugar, se necessário, até morrer, e não matar. Essa coisa de matou por amor é mentira. Porque o amor, a palavra do Senhor diz, o amor tudo sofre, tudo suporta. O amor, ele faz você entregar a sua vida pela outra. Isso você mata por egoísmo. Você pode colocar qualquer outro sentimento, menos amor. Ali tem maldade, tem ódio, tem egoísmo, tem soberba, tem tudo, menos amor. Não é porque você amava tanto, é porque você queria. Você se achou dono, em algum momento você se acha dono e pensa que pode fazer o que quiser. Mas a palavra do Senhor diz que o homem que ama, ele não maltrata, ele cuida, porque é a sua própria carne. Se tem uma fé que defende a mulher, é o cristianismo. Hoje nós estamos vendo um monte de ataques por coisas de pessoas que fazem, mas quando fazem não é o indivíduo que faz, por causa da sua maldade. Aí eles rotulam, é o cristão, é o crente, é o protestante, é o evangélico. Por causa do erro de um que não se converteu verdadeiramente, toda uma comunidade é atacada. Toda uma comunidade sofre. Mas a Bíblia é machista. Aonde isso? Aonde isso? A mulher é dada toda a importância. Em nenhum momento você vê tirando o crédito da mulher que fez, que foi usada para atribuir ao homem. Você pega lá a história de Moisés. O libertador começa com quem? Sua mãe, correndo o risco de ser morta para salvar sua vida. Coloca seu filho num cesto e coloca no mar. Quem aparece? Sua irmã. Vai guiando o barquinho até um grupo de mulheres que estavam ali se banhando no rio. Olha a importância das mulheres na história de uma nação. A Bíblia vai falar das mulheres, de mulheres que serviam a Jesus com suas posses. Não nos esquecendo que Jesus nasceu de uma mulher. Ele poderia ter vindo, como um anjo. Ele poderia ter se apresentado, formado como um homem. Mas Jesus nasceu de uma mulher. Olha aí o Senhor restaurando a mulher. Olha aí o Senhor colocando a mulher no seu devido lugar de importância. O homem não tem participação nenhuma, mas sim a mulher, porque foi gerado pelo Espírito Santo. Olha o Senhor aí valorizando as mulheres. E aonde é que o Evangelho não valoriza a mulher? Sim, nós temos casos, nós vemos coisas nas igrejas que
Há uma separação. Isso vai de igreja para igreja, nós não estamos aqui para ficar debatendo essas coisas. Mas a nossa igreja, ela tem dado a importância devida às mulheres. Nós ensinamos o devido respeito que deve ter. Eu, como pai, eu não permito que o meu filho mais velho venha ali querer se prevalecer da pequena. Ele está aí, está ouvindo, está torcendo o nariz lá, mas fala, não, da mesma forma que eu protejo ela, você também tem que proteger ela. Você vai ter que proteger ela, vai ter que proteger a sua quando você tiver a sua esposa. Quando eu não estiver, é sua responsabilidade prover a proteção. Porque assim eu aprendi. E assim eu tenho repassado, porque é essa a palavra do Senhor. Esta é a palavra do Senhor. Já terminando. O segundo item é a couraça da justiça. A couraça, ela protegia os órgãos vitais, especialmente o coração. Refere-se à justiça de Cristo imputada e à retidão praticada na conduta diária. Proteger o coração da inveja gerada por comparações. Quando falamos de justiça, lembramos do quê? De leis. Para que se faça justiça, é preciso você ter o quê? Leis, parâmetros para você compará-las. Então, eu me lembro quando eu estava fazendo um curso, eu falava muito sobre normas, né? Normas técnicas. E o professor dizia assim, a norma técnica funciona da seguinte forma: se você obedece, ela te protege. Se você descumpre, ela te condena. Assim é a justiça de Deus. Quando andamos de forma reta diante do Senhor, a sua justiça nos protege. Por isso, aqui Paulo está escrevendo, olha, andem de forma coerente com a palavra que vocês estão recebendo. Porque quem vai julgar vocês, quem vai proteger vocês, é a própria justiça de Deus. Muitas das vezes, acabamos sendo seduzidos a andar conforme o mundo anda, fazer como o mundo faz, porque muitas das vezes eles não são alcançados pela justiça. Mas quando andamos de acordo com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, a sua justiça nos protege. Então a justiça, a couraça da justiça é andar de forma reta, de acordo com a palavra e a vontade de Deus. Se queremos ver a nossa família protegida, nós temos que andar segundo a sua palavra. Mesmo que todas as pessoas ao seu redor não façam. Porque quem te garante isso é o próprio Deus. A justiça de Deus vai nos proteger, mesmo que ninguém esteja fazendo, faça. Lembra conselho de mãe? Você não é todo mundo? Está todo mundo fazendo, mas você não é todo mundo, você é de Jesus. Você é servo, você foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Você foi feito nova criatura, você não precisa mais fazer como estão fazendo lá fora. E por último, as sandálias do evangelho da paz. Os sapatos davam estabilidade e mobilidade em terrenos acidentados. Calçá-los significa ter uma mente tranquila e pronta para compartilhar a paz de Deus, não a ansiedade do mundo. Vocês já viram esses corredores profissionais? Eles têm, né, um preparo físico. Né? Às vezes a gente pensa que é invejável, né? Mas às vezes eles são um palitinho. Você vê na São Silvestre, né? Na última corrida do ano, camarada lá pesa 50 quilos. Ele não tem um físico invejável, mas ele tem um preparo. Ele tem um preparo. E muitos ali, você vê, né? Muitos desistem pelo meio do caminho. Muitos ficam pelo caminho. Mas aqueles que estão, né, melhores preparados, aqueles que tiveram menos desgaste,
né, na parte mais difícil da corrida, são os que vão chegar inteiros, vão chegar primeiro. E você pode ver, você vai ver, a gente que gosta de certas coisas, por exemplo, tênis. Você vai ver o tênis que o rapaz está usando. O Nicolas que gosta disso, aí ele fica vendo os preços. Olha lá, o tênis custa R$2.000, R$3.000. Você fala, o quê que eu vou dar R$3.000? Mas o corredor, ele vai pagar. Sabe por quê? Vai lhe garantir que ele chegue até o final da prova. O sapato foi feito de forma a ele aguentar aquela corrida. Você imaginou correr no meio de pedras? Andar no meio de espinhos? Não dá. Será que se você ir com um sapato social e fazer uma trilha, será que você vai chegar bem lá em cima? Põe um salto, aí que as irmãs que gostam de salto aqui, será que dá para subir? Fazer uma trilha de salto? Não dá nem para andar de bicicleta, né? Patins, não dá para andar de salto. Por quê? Você não está calçado de forma adequada. Você precisa do calçado adequado. E essa caminhada da vida é preciso estar calçado de forma adequada. Estar com os pés protegidos, que é o Evangelho. É o Evangelho da paz que nos dá serenidade, nos dá sabedoria para escolhermos a melhor estratégia, nos guia pelos caminhos mais acessíveis, não mais fáceis. Olha a diferença. Porque nós estamos muitas vezes buscando facilidades para nossas vidas. O Evangelho, ele não diz que vai ser mais fácil, mas ele te leva pelo caminho mais adequado. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Ele não disse ninguém vai ao Pai, ele disse ninguém vem ao Pai. Porque o Pai está revelado em Cristo. E nós só podemos ter acesso ao Pai através de Cristo. Então Jesus é o caminho, é o verdadeiro caminho. Ele é a verdade que sustenta tudo isso. E a vida que nós desejamos está em Cristo. E o Evangelho da paz nos dá condições de trilharmos esse caminho, de chegarmos até o fim deste caminho, que será o quê? Quando Jesus voltar para nos buscar. Até lá que estejamos preparados, que até lá estejamos cingidos com a verdade, protegidos pela justiça de Deus e preparados para seguir esse caminho com o Evangelho da paz. Amém?